ושרי אשת אברהם נולדה, ולה שפחה מצרית. Olá, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo. Meu nome é Fábio Fonseca e aqui é o programa de entrevistas da Coleano. E hoje, no dia 3 de março, nós temos o prazer de receber aqui como convidado Uri Blankenfeld, que é coordenador, assessor para assuntos internacionais lá do ISAS. Uri é brasileiro, nascido em São Paulo, e está morando em Israel. E a gente convidou ele para a gente bater um papo. Seja bem-vindo, Uri. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer realmente falar com o Brasil, especialmente com a turma envolvida com esse mundo, com esse universo dos Bnei Anussim. Realmente é uma oportunidade fantástica de, diretamente de Israel, das notícias, dizer o que está ocorrendo e a gente cada vez mais se unir. Essa é a ideia, acho que, desse bate-papo. Ótimo, Uri. Me diga uma coisa, Uri. Sua família veio de onde? Mais ou menos, só para a gente situar a história da sua família. Como é que vocês vieram para o Brasil, mais ou menos? Como é que você cresceu? Como é que foi parar em Israel? Conta aí um pouquinho para a gente. Vou contar brevemente, né? Eu cresci num lar muito sionista. Meu pai e minha mãe chegaram ao Brasil em 54, após o Holocausto. Eles passaram o Holocausto na Europa, minha mãe na Polônia, meu pai em Riga, na Letônia. E, felizmente, eles sobreviveram enquanto as famílias foram destroçadas. E, depois da guerra, obra do destino, como muitos também se espalharam pelo mundo, eles acabaram vindo para um país promissor, que era o Brasil. Eles foram para o Brasil. E eu nasci, como falei, numa casa bem tradicional, não religiosa, mas muito sionista. Em casa, a minha casa era praticamente, eu sempre comento isso, porque ela, na verdade, isso construiu, moldou a minha formação. Era um porto seguro para o pessoal que chegava no Brasil, poucas pessoas que chegavam no Brasil de Israel. Hoje em dia tem um monte de gente trabalhando em tudo que é área, mas há 30, 40, 50 anos atrás, quando você ouvia alguém falando hebraico, era uma raridade. E, invariavelmente, eram convidados pelos meus pais, porque o meu pai fundou a Casa de Cultura de Israel. Então, ele recebia muita gente que vinha de Israel em casa, eles falavam um pouco de hebraico, eu aprendi em casa também, na escola, aprendi hebraico, e isso me facilitou quando eu me mudei com a minha família para Israel. E nesses encontros, também, a título de curiosidade, e talvez vou fazer o link, como que eu fui parar no ISAS. Por exemplo, quando havia o Seder de Pessach, meus pais eram muito amigos da professora Anita Novinsky, seu marido, e uma turminha boa, que a nossa família era pequena. Então, eles convidavam bons amigos, conhecidos, e ficavam um seder, um jantar muito rico, com muita história e tal. Só que é importante o pessoal saber que, realmente, lá pelos anos 70, por aí, a questão dos Bnei Anussim, dos marranos, que o pessoal falava dos marranos, Anita Novinsky, a professora Anita Novinsky, era um tabu. Era contado, eu me lembro, eu garotinho, escutava aquilo com os olhos arregalados, uma história de pessoas que se escondem, pessoas que têm raízes judias, e eu escutava aquilo lá, e era um tabu, nem se falava muito, era como uma história, assim, um mito. Mas, com o passar do tempo, a gente viu o que foi acontecendo, advento de internet, até que um belo dia, depois que eu fiz aliás, já estou dando um pulo, no ISAS ocorreu uma palestra e perguntaram para uma pessoa, um conhecido meu, se conhecia alguém que falasse idioma, soubesse um pouquinho de hebraico, porque eles estavam precisando de alguém. E, curiosamente, aquilo lá, as histórias que eu escutava da maravilhosa professora Anita Novinsky, serviu também como parte do meu currículo
Eu me apresentei, fui imediatamente contratado, eu estou lá há 4 anos, eu fiz essa mudança para a família há 5 anos, estou aqui em Israel há 5 anos, e, quer dizer, então, desde então, um trabalho muito importante, e tomando um pouquinho mais de tempo na resposta, eu, como falei, meus pais foram para o Brasil da Europa, ou seja, sou de uma família ashkenazi, sionista, a tal ponto que meu pai deu o nome para mim, que também imagine no Brasil, uma pessoa chamada Uri Zvi. Esse é meu nome completo, Uri Zvi Blankfeld. É um nome bem israelense. Quando eu falo aqui, o pessoal nem acredita. Fala, de onde é o seu nome, Uri Zvi? Você veio do Brasil? Então, para vocês terem uma ideia de como meu pai e minha mãe sionistas, amantes de Israel. E então eu acabei vindo para cá, uma família ashkenaziá. E isso daí, de um certo modo, ajuda também no trato da problemática, dos estudos, porque, como eu costumo dizer, eu vejo as coisas out of the box, fora da caixinha. Então, eu tenho uma visão diferente e, às vezes, isso ajuda, uma visão como ashkenazi, como alguém que não faz parte do meio, dos descendentes dos Anusim, ou Sefaradi. Então, a gente tem um olhar e não sou só eu. Eu vejo que aqui em Israel tem muitos professores, muita gente, muito estudioso, que não necessariamente é sefaradita. Me diga uma coisa, para quem não conhece, o ISAS é o quê? Está localizado aonde e há quanto tempo existe? O ISAS é o Instituto, a sigla para o Instituto de Estudos Sefaradis e de Anusim. Tá? Anusim, acho que, para quem não sabe, Anusim são os que sofreram, a palavra é literalmente isso, são os sofredores, que sofreram a obrigação de se converter em nome de religião. Tá? São as pessoas que sofreram os Anusim. Então, essa é a sigla do Instituto. Ele está localizado na famosa e linda Universidade de Netânia, e conquistou um espaço lá. A universidade sentiu a importância de ter um instituto, um centro acadêmico para estudos desse porte. Então, cedeu, claro, no Instituto uma ala da enorme biblioteca, uma ala da biblioteca mesmo, onde nós estamos, um anexo da biblioteca, onde nós temos uma coleção assim, maravilhosa de livros sobre o tema, e é dentro da universidade que ele se localiza. Então, ele, na verdade, por isso que o nome está ligado à Universidade de Netânia, é o Centro de Estudos da Universidade de Netânia. Perfeito. E há quanto tempo você está lá, que você falou, e há quanto tempo existe o ISAS? Eu estou há 4 anos. O Instituto existe praticamente desde 2011, né? E nessa década de 2010, 2011, patrocinou e promoveu muitos encontros, muitas palestras, muitos eventos, inclusive um que é bem conhecido aí da turma do Brasil, da liderança dos Bnei Anusim, foi trazer para Israel 17 líderes de comunidades de Bnei Anusim. A verdade é que o que eu sinto, só fazendo um parênteses nesse comentário, que de lá para cá, de 2010 para cá, eu acho que é um pouco influência da internet, o assunto está cada vez mais forte, mais importante, mais respeitado. Então, a cada ano que passa, a gente sente, é curioso, de repente, há 2 anos atrás, surpreendentemente, um ministério aqui de integração se interessou, manteve reuniões com a gente. Então, é uma coisa que a cada ano a história cresce, se modifica e cresce na importância. Eu tive o prazer de, em 2017, sou testemunha ocular e presencial, né, dessa visita em 2017, que foi vários anuncios aqui do Brasil para Israel. Nós fomos muito bem recebidos, tratados realmente como pessoas muito importantes pelo Shlomo Buzaglo, pelo Avi Gross, professor Avi Gross, e realmente foram momentos muito marcantes, né? Nos hospedaram nos primeiros dias lá na Cidade Velha de Jerusalém, no
Hotel Hassefaradi, bem pertinho do Kotel, ou seja, foi um sonho. Dizer que não foi um sonho, realmente foi um sonho, e realmente esse papel de tentar abrir a discussão, de buscar o diálogo com autoridades, tivemos encontro com pessoas aí do Ministério do Interior, realmente houve esse debate. Você, então, entrou no ISAS há 4 anos, estamos falando isso de 2018, e você encontrou o ISAS numa situação. A gente, de vez em quando, conversa, eu e você, e a gente... Depois tudo parou por causa da pandemia, né? Os projetos. O que você, quando chegou, tinha de projeto? O que parou? O que agora, com essa possível mudança de status, Israel começando a movimentar, o que vocês estão pretendendo retomar como atividade? O que você encontrou? O que parou? E o que está sendo retomado? Quais são os planos? Olha, eu, por ser um otimista em primeira categoria, eu vou começar pelo fim. Tá? Este ano, com as notícias, com os bons ventos de fim de pandemia, ao que parece, né, sempre é uma incógnita, mas eu realmente percebo aqui em Israel, pelo menos, muita gente vacinada, independente de, nem vou entrar em mérito de vacinação, não vacinação, mas parece que os números são decrescentes de contaminação, etc. Diante disso, ou também, ao mesmo tempo, concomitantemente com isso, este ano representa uma nova fase na história do ISAS, quando assumiu a presidência do ISAS o Erez Navon, que é o filho do 5º presidente de Israel, Yitzhak Navon, que sempre foi uma pessoa muito interessada, famosa pelo seu interesse pela história sefaradi e dos Bnei Anusim. Então, o Erez Navon, ele assumiu. Então, tudo isso que você falou, do que aconteceu, o que aconteceu simplesmente foi uma parada no passado. Vamos dizer, houve um lapso, vamos dizer assim, de 2 anos. A universidade fechou, como todas as outras, por conta da pandemia, os projetos ficaram parados, os contatos que a gente mantinha foram interrompidos, sempre sobre a alegação da pandemia. Realmente foi uma fase difícil para desenvolver projetos bem interessantes. Quando eu entrei, você me perguntou, a gente de cara começou um mapeamento sobre da presença dos Bnei Anusim. No Brasil, fortemente, devido à minha presença lá, mas a gente atuou também em outros países da América Latina, no Peru, na Colômbia, no México. Tá? A gente começou a desenvolver um projeto de mapeamento maravilhoso, especialmente no Brasil, volto a frisar. Tá? Não só mapeamento numérico para dizer qual a quantidade, ou quais as comunidades, mas também fazer um filtro. Isso é muito importante. Durante esse decorrer, eu vou me delongar um pouquinho nessa resposta, no decorrer desse trabalho, eu me deparei com muitas comunidades que às vezes não são exatamente e realmente de Bnei Anusim, tá certo? Às vezes pessoal com outras ideias, às vezes como indivíduos mesmo. Muita gente se acercava de nós perguntando: não, eu só quero o passaporte português. Eu sempre conto que tem uma curiosidade, que às vezes as pessoas me ligavam e me ligam, dizendo: olha, eu não tenho nenhum interesse, eu queria saber que se para me converter, eu preciso aprender a falar judeu. As pessoas sem noção, tá? Então também esse mapeamento engloba muito disso daí. Por exemplo, existem lideranças que de repente querem fazer conversões ou querem tratar do assunto, eu chamo, tá, entre aspas, a baciada. Venham, vamos fazer e tal. E nesse meio acaba tendo também diversas pessoas que não têm interesse, ou como se fosse moda. É moda, acho que vai ser legal, vou ter algum ganho sendo judeu. Então, não é por aí. O ISA se aplica realmente, sem levar em consideração, não estou falando de religião, mas um tipo de um filtro, e realmente quem ama Israel, quem pratica. A gente conheceu, então, nesse filtro, eu selecionei muitas comunidades maravilhosas, de norte a sul de país, comunidades com liderança,
Fábio, você me desculpe, mas eu tenho que falar. Na primeira semana que eu entrei no ISAS, eu falava com cada um, eu liguei para cada um líder, para cada uma das comunidades, e foram muitas, dezenas, eu falava, gente, vocês têm que ir para falar com a liderança do rabinato, do governo, da liderança judaica no Brasil, tem que ter um cartão de visita, vocês têm que se organizar, mostrar como são, quem são. Não simplesmente, não, vamos, como se fala no Brasil, vamos arregaçar, vamos entrar, vamos conquistar. Eu acho que, eu falava, vamos moldar isso, ver direitinho cada comunidade, quais as necessidades. É muito importante você chegar para alguém que está pleiteando alguma coisa, quais são as necessidades? Querem querem uma pessoa que venha ensinar, estão precisando de uma orientação, estão precisando de livros. A gente começou isso, mas infelizmente começou e pandemia. Agora, voltando com o novo presidente, Erez Navon, a pauta das últimas reuniões que a gente tem é simplesmente resgatar projetos maravilhosos, e vou falar um projeto, aí é o teu sonho, viu, Fábio? Isso daí eu estou te falando de primeira mão, mas esse daí é o que eu mais batalho, é trazer o pessoal de Israel para cá, porque o negócio agora, a conversa já está em outro nível, então em breve vamos ter notícias aí de repetir, fazer o segundo encontro com as lideranças, e eu tenho certeza que vai ser uma evolução fantástica. A gente fica muito contente de ouvir que as coisas podem começar a voltar a andar. Como você falou, não existe uma padronização de comunidades, não existe padronização nenhuma, né? Nem nas comunidades oficiais, uma é de um jeito, outra de outra, né? Judaísmo reformista, liberal, conservador, ortodoxo, e também nos anos 100 a gente percebe não existe um padrão, né? A gente vê, por exemplo, esse fenômeno de muita gente buscando as suas origens judaicas e comprovando através de árvore genealógica, etc. e tal, pura e simplesmente para conseguir um passaporte português ou espanhol, sem interesse nenhum de um resgate às suas origens judaicas. Isso acontece muito. Eu mesmo conheço um médico do Ceará que ele tem nacionalidade espanhola e portuguesa, não sei por que ele quis tirar as duas, mas tirou, e não quer nada com o judaísmo. Para ele, ter um ancestral judeu é somente um fato que permitiu ele se tornar um cidadão europeu. Ponto. Nada de demérito a ele, lógico, mas isso mostra que existem vontades e desejos diferentes, né? Então, assim, eu fico, de qualquer forma, feliz, porque quando a gente fala em português com um brasileiro que conhece a realidade aqui do Brasil, ele conversa com o outro, ele sente pelo sotaque de onde aquela pessoa é, um pouco da história, do que simplesmente a maioria dos encontros que a gente teve até agora, com pessoas que não falam português direito, que às vezes a gente não consegue se expressar da mesma forma, assim, como a gente está conversando agora, né? Certo. Qual foi, assim, tudo bem, você lembra da conversa sobre marranos quando você era pequeno, e a professora de bendita memória, a professora Anita Novinsky, que eu tive também o prazer de conhecê-la, e era uma mulher assim, excepcional, bonita, super inteligente, e desse momento de uma história de criança para lidar com o fato, começar a conhecer, assim, visualizar como a gente está conversando, o que mudou, qual foi a surpresa, como foi esse contato? Ótima pergunta, eu vou te falar. O que mudou, como eu disse logo no início, antes, vamos chamar assim, antes era um folclore, tá, Fábio? Por incrível que pareça, volto a dizer, lá pelos anos 70, era tratado como um folclore, com mitos. Era uma história assim, que não era divulgada. Para se falasse para alguém, era realmente folclore, acho que essa é uma boa definição. Tá? Com o passar do tempo, eu acho que dois fenômenos aconteceram. Acho que a internet ajudou bastante, tem ajudado bastante, tá? O pessoal, quem consegue pesquisa, sabe o que está ocorrendo no mundo, e o mundo sabe o que isso é mais importante.
O mundo sabe o que está acontecendo. Então, de repente, pega um filme que fizeram, A Estrela, por exemplo, A Estrela Oculta do Sertão. É possível ver no Rio de Janeiro, é possível ver no Ceará, é possível ver nos Estados Unidos, ou seja, essa é a amplitude de uma internet. E fora isso, também eu acho que é uma coragem, uma corrente de coragem, que um vai passando para o outro, uma comunidade vai passando para a outra, de emergir realmente, de botar a cabeça para fora, bater no peito e falar: eu sou judeu, eu tenho direito. Isso daí é o que eu sinto que tem acontecido e nos dá ânimo de se aproximar de autoridades e, como você falou, de instituições oficiais no Brasil e em todo lugar, como eu mencionei aqui em Israel também, e chegar claramente e falar: olha, nós representamos, nós queremos que a comunidade tal de Maceió, a comunidade do Rio Grande do Norte seja convidada para o Festival de Dança da Hebraica de São Paulo, por que não? Sabe, que os convites para as comunidades, para as sinagogas, se estendam também para as organizações, para as comunidades, as keilot de Bnei Anusim espalhadas pelo Brasil. Acho que, na verdade, o assunto tem uma palavrinha muito simples: reparar uma injustiça, ou promover justiça. Você falou qual foi a evolução. O que é triste é que, diante dessa evolução, né, que o pessoal está emergindo, tem também, a gente vê barreiras assim de instituições religiosas, e às vezes até oficiais, que, por enquanto, tá, eu faço questão de falar por enquanto, deixam a porta fechada, porque a nossa esperança é abrir todas essas portas. Eu acho que é natural. A gente vive um mundo dessa esperança que abram as portas. Não é possível se de repente um país recebe etíopes, recebe russos de uma forma, com uma amplitude, com uma forma aberta e tal, não promova a mesma coisa com gente que ama Israel e que está meio à parte, meio marginalizada às vezes, e tem gente que nem isso, nem quer saber, nem quer ouvir falar. Quer dizer, uma cabeça, uma mentalidade pequena para um século XXI. É verdade isso, Uri. E não entender estrategicamente o que é que pessoas que amam Israel, não efetivamente que todas possam imigrar ou fazer aliar, morar em Israel, talvez isso não seja possível, porque Israel é um país relativamente demograficamente, geograficamente pequeno, com uma população grande de aproximadamente 9 milhões e poucos de habitantes, com 80% dos judeus e outros árabes, beduínos, drusos, e existe uma questão, digamos assim, de existência de tudo, mas que essas pessoas que estão lá fora, tendo contato com Israel, sendo, compreendendo, estudando, tendo contato para o futuro, pensando daqui a 50 anos, 100 anos, a gente tem que pensar que um material humano desse tipo pode ser muito importante. E isso, por isso, exatamente. Por isso que um dos projetos do ISAS, além desse que eu mencionei, é fazer um intercâmbio. São mais do que sonhos, tá? Eu acho que é projeto mesmo. Projetos como em qualquer empresa, em qualquer instituição. Por exemplo, projetos de fazer intercâmbio, trazer jovens de Israel, das comunidades de Bnei Anusim para cá, fazer intercâmbio, como existe em qualquer tipo de intercâmbio no mundo todo. E o mais importante, um projeto muito legal, não sei se vocês sabem, um jovem israelense, quando ele termina o período dele no exército, tá? Isso daí é praxe. Tá? O jovenzinho, a jovenzinha terminou o exército, sabe o que eles fazem? Eles colocam mochila nas costas e viajam ou para o Oriente, para a Índia, Vietnã, etc., ou viajam para a América do Sul, Peru e tal, e muitos no Brasil. Existem localidades aí no Brasil, eu vi isso há uns 7 anos atrás, na Bahia, você chega numa praia e tem um cardápio escrito em hebraico, porque vai muita gente, muitos jovens. Por que não fazer de uma forma organizada que jovens selecionados desse daí passassem um mês
em comunidades, ensinando crianças, mostrando o que é Israel, mostrando a realidade, ia ser bom para os dois lados. Imagina esses jovens, olha que projeto bacana, bem bolado, esses jovens mochileiros vão fazer, mas como fazer essa viagem, mas para um intuito de conhecer, porque quando eu mostro o filme de vocês, das comunidades, das festividades e tal, juro, muita gente começa a chorar, fica a boca aberta, fala, não estou acreditando no que eu estou vendo. Então, imagina mandar esses jovens para fazer, vamos dizer, embaixadores de Israel, e fazer, então, esse caminho, esses dois caminhos, ida e vinda para cá. Eu acho que seria excelente. Eu mesmo conheço jovens, hoje com 18 anos, que o sonho deles é servir ao Exército, ir para Tzavá, sabe? Eu me lembro de um jovem também, já faz um tempo que ele ficou velho, mas eu me lembro de um jovem também que sonhava em servir ao Exército de Israel e que não teve oportunidade. Seria muito bom se essa geração e as próximas gerações pudessem, de alguma forma, Uri, se integrar à vida judaica. Eu sei que a estranheza das comunidades, sobretudo no Brasil, que a gente vê uma resistência muito grande. Eu acreditava, sinceramente, que o diálogo e falar de amor de forma pura, sincera, com certo equilíbrio, entendendo o que é a religião, os seus processos, e o judaísmo também não é só cultura, não é só religião, mas é uma cultura envolvida em tudo isso. Sem dúvida. Eu achei que, nesse ponto, por exemplo, a Colena ela surge a partir de pessoas com uma história muito semelhante, que fizeram um giur com o Rav Amsalem, e daí viram que esse giur, apesar de alarricamente estar ok, e dito pela maioria dos religiosos que aceitam, mas que isso não nos incluiria no mundo judaico oficial do Brasil. E que, pelas reações, o diálogo também não é desejado. E eu digo isso com conhecimento de causa. Muda a presidência de um órgão para o outro, das instituições que representam e a busca, porque antigamente eu escutava, olha, nunca apareceu um Binenu Sim ou uma organização de Binenu Sim para conversar conosco. É fulano de tal, é Moreno não sei quem, ou Rabino não sei quem, que fala, que faz, que mete as mãos pelos pés, aquela coisa toda. Eu digo, não, então organizamos a Coleno e vamos conversar com eles. O que a gente viu foi um silêncio do outro lado. Isso traz uma desesperança, você está entendendo, Uri? Principalmente na conjuntura brasileira. Não estou falando... Eu conheço pessoas como você, como Shlomo Buzaglo, como gente nos Estados Unidos. Conheço rabinos maravilhosos, sabe? Mas a situação, a Nucita no Brasil, é uma situação que a gente não vê uma solução. E ainda assim, eu acho que se houvesse uma conversão, mesmo que fosse reconhecida pela Rabbanut, ainda assim, Uri, uma impressão minha, haveriam várias, não todas, lógico, que nós temos pessoas maravilhosas, haveria ainda uma resistência ao diferente. Entende? Essa é uma impressão minha. Eu entendo perfeitamente, eu concordo com você 1000%. A única coisa eu acho, talvez como eu te falei, eu sou muito otimista. De uns anos para cá, sinceramente, eu tenho tido mais acesso. Lá no ISAS, a gente tem falado, havia um programa muito interessante de ir ao Brasil, de fazer um trabalho de campo, indo de Israel para o Brasil. Eu acho que isso aí vai mudar. E está mudando. Eu quero dizer que está mudando. Eu tenho esperanças que agora, com a retomada, com o novo presidente, saindo da pandemia, vamos retomar com força total. Mas eu concordo com você que existe uma resistência. Que, contando para todo mundo aí uma curiosidade, esses são sonhos que a gente tem, que a gente vai vendo, vai descobrindo, vai aprendendo aqui mesmo em Israel. Imagina, um dia eu fui no supermercado aqui, há 4 anos atrás, e tinha uma moça etíope no caixa,
com certeza, etíope, né? Eu não sabia, eu sabia que era etíope, não sabia há quanto tempo estava e não sei o que. Eu perguntei para ela, você é de onde? Perguntei, você é de onde? Para saber de que país que ela era, da África, alguma coisa assim. Eu vi que ela era imigrante, quis saber mais. Ela me respondeu num hebraico perfeito. Ela falou, como assim? Eu sou israelita, eu sou israelense. Então, foi uma das coisas mais emocionantes. Eu carrego essa história, estou até escrevendo um livro, não sei quando que eu vou terminar contando essas histórias, que de repente a gente fala, veio um pessoal etíope, veio, foi outra geração, agora são israelenses, gente. São israelenses, e de repente o pessoal, alguém da comunidade da Coleno, volta a repetir, do norte, do sul do Brasil, vem para Israel, não é abneno, assim, não tem que ter um rótulo, tem que responder que nem essa moça. Eu sou israelense com hebraico gostoso. Falou, e eu fiquei mudo. O que eu vou falar? Vou falar, não, você não é. Você não, que saber. Você, não. Eu dei risada e falei, legal. Sabe? Puxa, israelense. É isso. Esse é o que a gente almeja. Mas você tem razão. Você tem razão. Eu sei muito bem disso daí. Tem resistência. Tem gente, eu tenho amigos meus, tá? Eu tenho conhecidos mais religiosos, que desconversam. Não é bem assim e tal, dá uma desconversada, realmente, ou a gente vai para um debate amplo ou fala, não é bem assim, abaixa a cabeça e segue em frente. Mas que tem uma resistência, eu prefiro, desculpem, nem entrar em... É uma coisa que causa vergonha. Uma coisa que causa vergonha. Então, eu prefiro nem... Ser humano. Sempre há vários tipos de pessoas. Pessoas receptivas, pessoas mais desconfiadas, pessoas refratárias. Mas o que é difícil, pelo menos para Coleno, é observar a impossibilidade do diálogo. Você entende? Isso é que dói. Não como pessoas como você, e tem outros que estão abertos para o diálogo. Então, isso... Eu me lembro muito bem que você está falando dessa surpresa, porque, assim, eu, desde a minha adolescência, queria resgatar a minha origem judaica. Sempre fui muito apaixonado, muito sionista, tudo, etc. e tal, e queria ir para Israel. Em 2005, eu já, aos 32 para 33 anos de idade, eu fui para Israel pela primeira vez e passei um mês aí. E eu me lembro da minha surpresa de ver judeu de tudo que é jeito. Judeu japonês ou asiático foi uma das coisas assim que me chamou a atenção. Eu, passando ali, eu ia para um Moshav Carmel, eu não lembro exatamente onde está situado, mas perto de Jerusalém, eu fui passar um Shabat, e aí a gente chegou lá num dos assentamentos, lugar muito bonito, lá passou um grupo de uns 4 japoneses, ou era asiático, eu não sei de que país, tudo de olhinho puxado, de que paro? Caramba! Então, assim, aquilo ali me ajudou a ver judeu negro, judeu japonês ou chinês, não sei, judeu ruivo, judeu moreno, judeu com cara de árabe. Israel realmente é uma salada de pessoas, né, de costumes. Mas eu, complementando a você e aos amigos que estão assistindo, eu acho também tem outro fator que eu gostaria de levantar aqui. Eu vou fazer a entrevista com você, na verdade, eu queria saber a tua opinião. Eu acho também, os meus olhos, né, fora da caixinha, que também tem muito a ver com a educação. Tá? Eu vou colocar em 2 aspectos. Do Brasil, tá? Que a história, nos livros de história do Brasil, a história é totalmente, eu posso afirmar assim, totalmente deturpada. A história. Eu estava falando sobre a influência e o problema da educação no que tange a história da Inquisição, a história, em geral, da Inquisição. Vou dizer porque não só do Brasil. Em primeiro lugar, a história do Brasil é uma realidade totalmente deturpada. Tá? Os portugueses foram para o Brasil, etc., tudo aquilo que a gente estudou desde pequenininho e é passado hoje em dia para as escolas, para os alunos. Não se menciona que quem foi para o Brasil foram os judeus, expulsos de Portugal.
Não tem nenhuma menção à Inquisição. Se tiver, é algo rápido, ligeiro e segue a história do Brasil, como diz, como escreveu a professora saudosa Anita Novinsky, que são os brasileiros que fizeram o Brasil, né? Tem dezenas de exemplos de histórias sobre a presença judaica no Brasil, importante, diversos nomes que a gente cresceu escutando sobre bandeirantes e tudo mais, a presença judaica fundamental na história do Brasil. Então, isso nem se fala. Eu comentei sobre uma conhecida que escreveu uma tese sobre isso, querendo reformular a educação de história no Brasil, e ela foi muitíssimo combatida. Tá? E, da mesma forma, eu tenho uma mania aqui em Israel. Sempre que eu estou passeando e conheço alguém, eu vou numa loja, sempre acontece, eles percebem o sotaque, o meu hebraico, e falam, você é de onde? Eu falo, do Brasil. Brasil, que demais, todo mundo adora, e não sei o quê. E você trabalha com o quê? Eu adoro quando me fazem essa pergunta, e eu falo, né, que eu trabalho no Instituto em Natânia, e daí eu falo, você sabe, porque o nome diz, né, Instituto de Estudos Sefaraditas e Anusim. Daí eu pergunto para a pessoa, você sabe o que são os anusim? Lamentavelmente, também aqui, muita gente não sabe. Ou seja, esse já é um problema de dimensão maior, de colocar tanto no Brasil, talvez, quiçá, nos Estados Unidos, sei lá onde, no mundo todo, a história da Inquisição não é dado, é passado, mas de uma forma irrelevante. Quando foi uma tragédia, e eu digo sempre também, quando eu dou uma aulinha para cada um que me pergunta, então, afinal, o que são os anusim? Eu falo, isso é coisa de pouco tempo atrás. É coisa de pouco. Se vocês forem ver no Brasil a Inquisição acabou no final de 1800, lá nos anos de 1800. Quer dizer, isso é pouco tempo atrás. Minha avó nasceu em 1898. Então, quer dizer, eu estou falando da minha avó, que eu conheci, convivi com a minha avó. Então, quase que pegou lá. Foi quando acabou a Inquisição no Brasil, que teve gente que foi mandado para Portugal de volta, efetivamente não teve Inquisição no Brasil, mas teve muito inquisidor que veio para cá e acabou recebendo informações e toda a problemática e mandando para lá, de volta para Portugal. Então, realmente é drástico esse problema. Isso daí eu acho que não tem conserto, só se é uma coisa maior que deveria entrar aqui no Ministério da Educação e também mudar o currículo. Também, sabe, fazer um certo ano nas classes do primário, falar bastante da Inquisição. Mas, olha, e talvez seja graças a Maísas da vida, ou agora o presidente Eras Navon, ele tem também ele tem uma herança do pai dele, desse material, desse estudo, ele tem também um centro que possivelmente ele vai construir um museu, tá? Aqui em Israel sobre o tema, e o ISAS vai abordar nesse museu a temática dos anusim. Talvez é um começo, gente, mas é necessário isso, a educação, e a gente mesmo, que nem eu faço, cada um de nós espalhar. Se alguém conhece, chega e fala, opa, eu faço parte de um grupo, e está fazendo muita gente fazer esse bolo crescer. O que você está falando, eu acho que nós temos a compreensão que vocês fazem o que vocês podem, que se dependessem do ISAS, muita coisa poderia ir com uma outra velocidade. Mas uma estrada se constrói colocando a primeira pedra, a segunda e assim sucessivamente. Né? A gente continua, Uri, de algum modo, às vezes, a gente já conversou algumas vezes, às vezes eu estou totalmente sem esperança, às vezes eu tenho alguma esperança, digamos assim, com a cortina de total esperança e de sonho já diminuiu, mas de forma mais racional, a esperança continua sendo a última que morre. Né? E o hino de Israel ainda é e continua sendo a esperança. Né? Muito bem lembrado, Fábio. Muito bem lembrado. É o Atikva, é a esperança nossa. Interrompendo, mas dando um exemplo, nos anos, como eu falei, meu pai era muito sionista e muito ativista para as causas judaicas e tudo mais, as causas sionistas.
e ele foi presidente da Associação em Prol dos Judeus Soviéticos. Então, nos anos 70, outro dia eu fiz uma matéria numa revista, eu recolhi muito material dele, da época dele, das reuniões também, das reuniões para soltar, eu não sei, talvez a turma aí mais velha vai se lembrar, nos anos 70 tinha até um slogan, Let my people go, deixe meu povo ir, em hebraico, Salah Etami, referente à União Soviética, tentando liberar o pessoal que almejava ir para Israel. Tá? Isso daí foi uma campanha enorme, tá? Enorme, abraçada de canto a canto do mundo, e no Brasil também eu tenho documentos que saíram no Jornal do Brasil, pedindo a liberação de Sharansky e tal. Eu me lembro muito bem do meu pai batalhando, fazendo telefonemas, talvez a proporção da importância desse advento foi outra. Os anos 50, acho, como eu mencionei, uma coisa extremamente importante, mas, Fábio, deu certo, deu mais do que certo. O que era para liberar os russos, liberou de monte, abriu e veio aqui em Israel. Às vezes eu saio para passear, eu só escuto gente falando em russo. Teve uma época aqui em Israel que as placas eram em hebraico, árabe, não sei se vocês sabem, as placas de trânsito indicativas eram em hebraico, árabe e russo. Então, quer dizer, aquilo lá que foi tão sofrido, né? 1 milhão de russos chegando aí, não foi? 1 milhão de imigrantes chegando. Exatamente, exatamente. Não, e não para de chegar. Agora, inclusive, é importante o pessoal saber, né? Quem está lendo aí, muito Israel está resgatando agora muita gente da Ucrânia. Quando a gente fala em russos aqui em Israel, eu também, às vezes eu tomo um baile, porque eu pergunto, você é da Rússia? A pessoa fala, não, sou da Ucrânia. Vamos dizer, o pessoal é que, naquela época, o pessoal vinha ainda era da União Soviética, tá? Tinha muita gente da União Soviética, mas agora ainda mais com esse conflito entre Rússia e Ucrânia, está chegando aqui em Israel muita gente da Ucrânia. Israel está resgatando. Acabei de ler faz meia hora, e antes de entrar aqui no ar, nessa entrevista, eu li que um casal resgatado lá, no miolo da guerra, veio para cá e ela acabou de dar luz para uma criança aqui em Israel. Imagina só, saiu lá do conflito, veio para cá, acabou de dar luz. Então, quer dizer, vamos lá, né? As portas estão se abrindo, as esperanças persistem, né? Como você falou. Espero que isso ocorra também com os irmãos não só do Brasil, é importante frisar a mesma história que você conhece, os mesmos dramas, eu escuto da Colômbia, escuto do Peru, escuto do México, a mesma coisa, os mesmos preconceitos, os mesmos conflitos entre lideranças, a mesma história. Tá? É que o Brasil realmente, o que chama atenção é o número no Brasil, os números. A gente compreende, Uri, que realmente tem que ter filtro. É necessário ter filtro. Tem que ter compromisso, né, estudar, aprender. Não dá para vir aquela coisa também, um balagã, como se diz em hebraico, uma bagunça. Não vai todo mundo. Não é isso. Existe realmente uma necessidade de padronização, mas para isso acontecer, várias instituições organizadas pelos Bnei-Nosim têm que ter diálogo com instituições judaicas. Se o diálogo não ocorre, não temos como chegar a um denominador comum. E é isso que a Coleno, resolveu criar, né, surgir como pessoas para a nossa voz, Coleno, a nossa voz, porque os outros falavam para a gente nunca falava. Então, a gente decidiu. E, Uri, você, para encerrar, já vai dar quase 1 hora de conversa, uma conversa prazerosa, que por mim... É uma delícia, é uma delícia. Eu tenho certeza, um dia, quando eu for voltar a visitar Israel, a gente vai conversar, mas você tem alguma mensagem, assim, final para falar para os Anusim aqui do Brasil, aquelas pessoas que estão descobrindo suas origens, que estão procurando, ou que já estão há algum tempo? Eu acho que a gente gostaria de ouvir, porque seria importante para a gente ouvir.
Olha, baseado na experiência que eu tenho, muitos contatos com os Bnei Anusim, não só comunidades, tá? Às vezes são pessoas isoladas, muitas vezes, pessoas isoladas que me mandam mensagem, chegam até nós, escutam algum programa, alguma live, alguma entrevista, e chegam até a minha pessoa. E eu sempre recomendo, é uma das coisas, uma das características do povo judeu, a palavra Keilah, é comunidade, isso é importantíssimo. Então, eu falo, olha, não adianta, você pode rachar de estudar, ficar no canto da sua casa, estudando, saber tudo, saber mais do que eu, saber mais do que de um rabino. Às vezes tem muitos rabinos aí que é uma pessoa estudando sozinha, se aprimora, conhece tudo sobre Talmud, Guimarães e tal, sobre os livros, mas o mais, ao meu ver, uma recomendação antes de encerrar, é se aproximar de comunidades. Então, quem é da região, quem conhece, quem está assistindo a gente, chega e fala, pessoal, tem uma comunidade, tem acolhendo, tem alguém para abraçar, vamos participar, vamos entrar, vamos participar do Shabat, isso é fundamental, ver as famílias. Como eu falei, não adianta ficar no seu canto e se isolar, tem que conhecer. O judaísmo é família, conhecer as práticas e conhecer. Tem um dito da Torá, né, e quando o povo recebeu a Torá, usaram uma expressão, nascer e nishma, vamos praticar e depois vamos entender. A recomendação que eu faço, pratique, vá, faça o Shabbat, vão e tal. Não adianta ficar no seu cantinho estudando, rachando de estudar é aquilo que você falou, o filtro. Pode rachar. Eu conheço gente que liga, uma pessoa em particular mandou uma mensagem dizendo, olha, eu estudei, eu sei bastante, eu fui numa sinagoga, o rabino não deixou frequentar porque eu sou messiânico. Eu falei, mas não, sabe, faz sentido, você é messiânico, você quer ser judeu, não é compatível. Tá? Eu penso assim, estou expressando a minha opinião. Tá? Não sei, em geral, o público... Oi? Você está correto, o judaísmo não combina com uma coisa, o judaísmo, outra coisa é outra religião, não que uma seja melhor que outra, mas... Então, ele estava zangado que o rabino não quis saber, não quis recebê-lo. Mas, em contrapartida, às vezes os rabinos também não querem receber quem pratica, quem é Bnei Anusim, tem 1000 provas e tal. Então, agora vem o outro lado, a esperança que eu quero passar para os amigos de coração, mas eu acho que eu nem falaria em nome do ISAS, eu acho que é uma coisa global, é um trabalho que está sendo feito, o mundo está mudado, tá? Diversas coisas, diversos comportamentos, diversas atitudes que a gente vê hoje em dia, há 30 anos eram inadmissíveis. Não estou falando positivamente ou negativamente, é claro que no caso é positivamente, estou falando de atitudes, de comportamentos, de aproximações, como dos Bnei Anusim. Hoje é uma barbaridade, é impossível fechar os olhos, fecharem as portas para isso, porque é um fato, não é invencionice, é um fato da história, tá? Então, como eu mencionei antes, é uma vergonha. Então, eu tenho certeza absoluta, que todo o trabalho, que não é só nosso, em geral, é de vocês, é da Coleno, não é em vão. Não é, absolutamente não é, porque a gente tá trabalhando em cima de uma realidade. Então, não é algo abstrato, alguma tese abstrata. A gente está trabalhando, a gente está insistindo em algo factível. Então, temos que ter paciência, não perder a esperança. Eu tenho amigos no extremo norte do Brasil que me ligam até chorando e falando, não, perdi as esperanças. Eles falam, não faça isso, porque realmente a questão, o negócio vai em PG. Cada vez o tempo está fechando mais, sabe? O gráfico está fechando, o desenho está fechando para uma solução maravilhosa. Eu tenho certeza, de repente a gente vai ter outra conversa, não sei, daqui 2, 3 anos, falar, imagina só, já foi aprovado isso, foi aprovado aquilo. A gente vai ver que valeu a pena. Bom, Uri, eu gostaria de agradecer imensamente essa sua disponibilidade, essa sua amizade de vir
falar um pouco sobre sua família, sua experiência, seu contato com o Muda no Sim, falar da instituição a qual você está trabalhando, sabe, ter trazido essa palavra de esperança, né? A Tikva ainda continua batendo no coração de várias pessoas e fico muito feliz de conhecer a pessoa como você e obrigado por ter estado aqui conosco. Me permita só uma palavrinha que eu quero dar um destaque especial. Eu sou brasileiro, eu tenho esse vínculo com o Brasil, eu trabalho lá, tenho todo esse contato, mas eu sou assim fã de uma pessoa lá do ISAS, que é o, como você mencionou, o Salomão Buzágulo, que na verdade foi um mentor do Instituto, um batalhador incansável, e ele realmente ele fica fascinado pelo que ocorre no Brasil, não somente nas comunidades, mas individualmente. Ele tem uma paixão incrível. Ele esteve no Brasil há 2 anos atrás, que ele foi para uma semana de trabalho, se não me engano, em Recife. E ele é um entusiasta, um batalhador, e realmente eu posso dizer que carrega o ISAS com maior empenho. Então, eu também estou transmitindo aqui para vocês um abraço do Salomão Buzágulo, para todos vocês, e a promessa é essa, tá? É mais do que promessa. Eu quero encontrá-los aqui num seminário que vai ter de liderança, e não duvidem que eu vá para dar um abraço aí no Brasil, pessoalmente, para muita gente de várias comunidades irmãs. Beshana Tová Ben Yerushalayim. É isso aí. Então, muito obrigado, Uri. Pessoal, a todos que assistiram a gente até agora, muito obrigado e até a próxima entrevista. Um abraço. Abraço, Fábio. Muito obrigado a vocês. Obrigado mesmo.